Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês acerca da pedagogia de Jesus. Entre muitos ofícios que Jesus exerceu enquanto esteve entre nós como homem, um dos ofícios em que Jesus, acredito que mais conseguiu demonstrar a sua própria natureza através do que estava escrito, foi ensinando. E a sua pedagogia, ela se concentrava, ela era centralizada na sua própria pessoa. Esta era a abordagem pedagógica de Jesus. Jesus não somente ensinava, oferecia conteúdo e conhecimento. Jesus era parte deste próprio conteúdo. Jesus, ele ensinava e a sua própria vida era uma demonstração clara acerca do que ele estava ensinando. Não é por menos que muitos que paravam para ouvir Jesus se admiravam sobre a forma, a respeito da maneira com que Jesus ensinava. Como nós podemos testificar através das Escrituras, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, na verdade, eu acredito que seja o evangelho mais pedagógico. Neste evangelho se concentram os 5 maiores discursos de Jesus e eu acredito que nesses discursos há muito acerca da forma com que Jesus ensinou e há muito conteúdo aqui para nós importante de aprendizado. Mas logo depois de discursar, no primeiro discurso desse evangelho, conhecido como o discurso do Sermão do Monte, o texto do capítulo 7, versículo 28 e 29 nos dizem assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como tem autoridade, não como os escribas. A forma de Jesus ensinar era uma forma diferente da forma com que os escribas ensinavam. Não é por menos que no capítulo 11 deste mesmo evangelho, Jesus, ele diz o seguinte para aqueles que estavam seguindo, para aqueles que de alguma maneira queriam aprender acerca não somente da sua própria pessoa e também acerca do reino de Deus. Um texto muito conhecido, no capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quero repetir a parte A aqui desse versículo que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui, na verdade, está fazendo até mesmo uma comparação acerca sobre a forma com que escribas e fariseus ensinavam para a sua maneira agora pedagógica de lidar com o conteúdo de ensino. Jesus diz para as pessoas: olha, tomem sobre vós o meu jugo, porque os escribas e os fariseus ensinavam imputando um jugo sobre as pessoas. Eles diziam para as pessoas o que elas tinham que fazer, mas eles não faziam. Diferente do que Jesus está dizendo aqui. Aprendei de mim. A pedagogia de Jesus era centralizada nele. Ele era parte do conteúdo de ensino. E Jesus carregava em sua própria vida aquilo que ele ensinava. Era um dos ofícios que Jesus exerceu em seu ministério enquanto esteve entre nós. Podemos chamar de ministério enquanto esteve neste período de obra entre os homens, que se destacou em muito. E eu quero ler novamente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, logo quando ele passa a chamar os primeiros discípulos, a partir do versículo 23 diz assim o texto, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus tinha como ofício, obviamente, em sua obra, enquanto esteve entre nós como homem, se entregar na cruz. Mas falando acerca do serviço, que nós podemos até mesmo traduzir como ministério, Jesus, ele pregou, Jesus, ele curou muitas pessoas, ele expulsou demônios de muitos endemoniados, mas o texto também diz que Jesus ensinou nas sinagogas.
O texto até segue dizendo no capítulo 5, no primeiro e segundo versículo, o seguinte, que Jesus, vendo as multidões que estavam seguindo, ele subiu a um monte. E como se assentasse, se aproximaram-se dele os seus discípulos. E o versículo 2 diz, e ele passou a ensiná-los, dizendo. A pedagogia de Jesus era muito interessante e importante e apresenta uma lição para todos nós. Jesus não somente oferecia para esses discípulos informações acerca do reino de Deus, informações acerca de como deve ser a vida daquele que agora decidiu segui-lo, mas Jesus era parte, ou podemos dizer, era o próprio conteúdo que ele estava oferecendo, porque ele não somente dizia aos seus discípulos o que eles tinham que fazer. Jesus era parte de tudo que ele estava dizendo que eles tinham que fazer. Jesus dizia e também fazia. Ele estava presente com tudo aquilo que ele oferecia para os seus discípulos. Isso é um ensino para nós, uma lição extraordinária acerca de como deve se comportar todo aquele que ensina. Ensina talvez algum tipo de conteúdo que nós podemos chamar de secular, como principalmente conteúdo que diz respeito ao reino de Deus, que estão presentes para nós através das Escrituras Sagradas. Jesus não somente despejou sobre os seus discípulos, sobre aqueles que o seguiam, conteúdo de informações acerca do reino de Deus. Jesus ensinou sobre esse conteúdo e mostrando para eles que ele era também parte deste conteúdo. Ele dizia a eles o que eles tinham que fazer, oferecendo informações precisas acerca de Deus, o revelando do seu reino, como esses discípulos agora tinham que viver, mas demonstrava com a sua própria vida tudo aquilo que ele estava ensinando. O que ele ensinava estava presente em sua vida. E não é por menos que Jesus, quando comissiona a igreja, e está presente aqui no próprio Evangelho de Mateus, o ensino, ele é parte da missão da igreja. Muitos de nós, às vezes, nos concentramos, quando falamos acerca de missões, na pregação, no fazer discípulos, mas nos esquecemos acerca de uma tarefa que há entre estas outras duas, que é o ensino. E o ensino é basilar na missão da igreja. Eu quero ler o texto aqui para vocês, que está no capítulo 28 desse evangelho pedagógico, que é o Evangelho de Mateus, que diz assim para nós. Capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, texto conhecido de todos nós. Diz que Jesus, se aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus pede para a igreja ir por todo mundo, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar esses discípulos acerca de tudo que Jesus havia ordenado. E esses discípulos não tinham que ensinar, somente oferecendo o conteúdo da Escritura para aqueles que estavam ouvindo, mas principalmente usando o exemplo de Jesus como sendo parte desse conteúdo, ensinando e demonstrando através da sua própria vida tudo o que eles estavam ensinando. Assim era fundamentada a pedagogia de Jesus, centralizada em sua pessoa, centralizada numa ação prática de tudo aquilo que ele oferecia, ensinando para todos os seus discípulos. Assim também deve ser a nossa tarefa pedagógica. Nós pregamos e sabemos que, ao pregar, muitas pessoas aceitam pela fé seguir Jesus. Essas pessoas agora precisam ser ensinadas, sendo discipuladas através desse ensino, precisam ver em cada um de nós o exemplo da pedagogia de Jesus, que carregava em sua própria pessoa tudo aquilo que ele ensinava, sendo exemplo. E aqui eu repito o que eu já disse aqui, que é no texto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 28 e 29, Jesus diz: aprendei de mim.
Este era um exemplo diferente dos escribas e dos fariseus, que ensinavam as pessoas o que tinham que fazer, mas não davam exemplo nenhum acerca do que ensinavam. Não viam isso em sua própria vida. Jesus está pedindo para que eles tenham em Jesus como exemplo de tudo aquilo que eles estavam ensinando. Que as pessoas também tenham de nós o exemplo acerca de tudo que nós ensinamos acerca de Jesus e do seu reino. Que nós possamos ter na pedagogia de Jesus, através dessa ação prática, centralizada na sua própria pessoa, o exemplo para a pedagogia que nós devemos oferecer na missão da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e se este conteúdo de alguma forma foi útil para você, que você possa compartilhar para quem precisa entender um pouco mais, principalmente acerca do exercício pedagógico de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.